espero que estejam todos bem, espero que estejam estudando, né? Vou continuar a aula no mesmo esquema, um vídeo curto, tá? Bem tranquilo. Hoje o vídeo de hoje ele é mais tranquilo. Vou falar de relevo do Brasil. Então, descrever o que é planície, planalto, depressão, tá? E dar alguns detalhes, mostrar alguns mapas para vocês. Então, a gente vai lembrar tudo aquilo que a gente viu e agora a gente vai entender o relevo, né? O relevo é o produto de tudo isso que a gente viu, desses processos e processos todos, né? E na próxima aula, já adianto para vocês, aí eu vou tentar relacionar aos domínios morfoclimáticos brasileiros, né? Que aí vocês lembrem, né, que na aula passada eu falei dos desastres que aconteceram com a ocupação humana. Vou fazer essa aula de relevo antes e na próxima, que não vai demorar muito para sair, eu já falo da ocupação humana no relevo do Brasil, né? Como que isso altera a paisagem e a dinâmica da vida, né, no país. Bom, os relevos a gente sabe, né? Planície, planalto, depressão. Não tem muito o que discutir, né? São esses três termos aí. Só que vai ter variação de acordo a cada termo, certo? Bom, a planície, pessoal, definindo, tem ali de 100 metros a 300, um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Tem alguns vão dizer que é do nível do mar até 300 metros, né? Vai depender um pouco. Mas planície a gente já tem associado à imagem, né? Local plano, que não tem muita irregularidade de relevo. Então quem já foi aí para a praia, né? Litoral paulista, ali é uma planície. No Brasil a gente tem a planície amazônica e a gente tem predominantemente no litoral, né? Que é planície, relevo de planície. Então a gente entende o que é. É um local plano, que você não tem muita subida, muita descida na cidade, né? Essa seria a planície, tá? Bom, depois a gente tem a depressão, e aí a gente vai ter dois tipos de depressões, tá? A absoluta e a relativa. O que significa isso, pessoal? Depressão absoluta é a depressão em relação ao nível do mar. E aí está a imagem aqui. Que você tem o nível do mar. Qual que é o nível do mar, Caio? 0 metros. Esse é o nível do mar. Quando a gente fala que a cidade de São Paulo está a quase 1000 metros, a gente está falando que está a quase 1000 metros em relação ao nível do mar, tá bom? Hoje eu estou numa cidade aqui, estou no interior de São Paulo, que a cidade tem 800 metros, mais ou menos, né? Dependendo do local da cidade. Mas mais ou menos 800 metros. Em relação ao quê? Ao nível do mar. Quer dizer, se eu pegar o mar e a minha cidade, que está no interior, ela vai estar mais alta. Tá certo? Basicamente é isso. A depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar. Por exemplo, pode ter aqui no interior? Não tem, tá? Mas de repente cavam um buraco e esse buraco aí vai ter 1000 metros de profundidade. E eu estou falando, bom, se minha cidade tem 800 metros em relação ao nível do mar, cava um buraco de 1000 metros de profundidade, esse buraco vai estar o quê? A menos 200, né, em relação ao nível do mar. Entenderam mais ou menos? Então, depressão absoluta está abaixo dos 0 metros, que é o nível do mar. A depressão relativa é diferente, tá? E é importante que vocês gravem isso. A depressão relativa, ela vai estar abaixo da altitude que tem ao redor. E aí eu vou dar um exemplo com o Pantanal, certo? Mas já chego lá. E o Planalto? O Planalto, pessoal, são altitudes maiores, né? Predomina no Brasil o relevo de Planalto, tá? Tem mais, você encontra mais, né? São Paulo, por exemplo. Planalto, certo? Então você já tem altitudes maiores, acima de 500 metros, né? Aí também acima de 300, depende, né, da classificação. Mas são altitudes maiores, que você tem ali entre 500 a 2.000 metros. Essas definições não são tão importantes não, mas vocês tenham essa noção, tá? O Planalto ele é um pouquinho mais irregular, um relevo um pouco mais ondulado, certo? Mas também
é relativamente plano, não tão plano quanto a planície, mas ele é relativamente plano, tá? E aí vocês tenham base a cidade de São Paulo, ela está em cima de um planalto. Então, o local que vocês vivem é um planalto, tá bom? A cidade de São Paulo é um planalto, é um relevo de planalto, é considerado assim. Aí, pessoal, vou trazer alguns mapas que trazem essas definições, porque dentro dessa categoria planície, planalto, depressão, vão ter variações, tá? Como sempre, tá? Não é para complicar a vida de vocês, mas é para dizer, olha, isso varia, tá? Não é todo planalto que é igual, tem características diferentes e tal. É um mapa, e esse mapa é importante vocês guardarem, tá? São 2 mapas que eu vou apresentar aqui para vocês. Esse é do Aziz Absaber, um professor, né, um geógrafo da USP, que fez esse mapa em 1958. Fez com os instrumentos que tinha na época e foi um mapa que foi muito utilizado e ainda é, tá? Vocês ainda encontram em provas. E aí, a gente percebe que nesse mapa ele define as planícies com áreas mais ou menos planas, como eu disse, né? Que você tem o processo de sedimentação são superiores ao processo de erosão. E aí a gente vai lembrar o que? Das nossas aulas de intemperismo, certo? O processo de sedimentação é o que? Deposição de materiais. Vento, chuva, vai trazendo os materiais das áreas ao redor e vai depositando. Isso vai ficando plano. E a erosão, ela não é o suficiente para criar ranhuras naquele terreno, né? Para criar depressões naquele terreno, para levar esse material embora, certo? Ele define planalto como áreas irregulares, onde os processos de erosão são superiores ao processo de sedimentação. Ou seja, são locais onde você tem maior erosão. Né? A água da chuva leva os resíduos embora, os sedimentos embora. Estou falando de pedaços de rocha, todo tipo de deposição. A gente já viu isso, né, pessoal? Quem não lembra, olhe nas aulas aí para trás, né, de intemperismo, que eu falo bastante disso. Então, esse processo, né, como a erosão supera a sedimentação, vai criando irregularidades no terreno, certo? Segundo quem? Aziz Absaber, né, é o cara que fez esse mapa aí, tá bom? Ele definiu assim. E aí, a classificação dele apresentou 10 unidades, 75% planalto, 25% planície, né? E aí, nesse mapa a gente percebe isso, né? A área do planalto central, né? A área do planalto meridional. Então a gente vai perceber que ele define vários planaltos, né? Várias regiões de planaltos aí no Brasil. E as planícies, basicamente, planície amazônica, né? Na região da Amazônia, e na zona costeira. Tem planície também, ele definiu assim. Certo, pessoal? Então esse é um mapa. Quem gostar de desenhar, desenha esse mapa, tá? É bom para gravar, é bom para distrair um pouco, né? Quebrar um pouco a cabeça ali dos estudos e vai desenhando. É um mapa importante para vocês ficarem olhando, tentando entender. De repente joga imagem no Google e tal. Bom, e aí, pessoal, tem uma questão. Nesse mapa também ele coloca a planície do Pantanal, tá? Estou falando isso porque vai ter um outro mapa. E aí é o mapa do Jurandir Roça, é um professor geógrafo da USP, né? Que ele detalha esse mapa, ele pega esses mapas e aí já com informações mais recentes, com imagens de satélite, ele consegue redesenhar esse mapa de relevo. Pessoal, esse mapa do Jurandir Ross cai muito nas provas. Cai na FUVEST, cai no Enem. Já vi várias questões com esse mapa. Então, a mesma coisa. Quem tiver habilidade para desenhar, desenhe. Quem não tem, como eu, joga no Google, pega essas regiões aí que ele detalha, que ele coloca, né, ele numera, e joga no Google, vê como que é a região, vê a altitude, né? A gente consegue ver hoje. A gente consegue ver tudo isso hoje, né? Pelo Google, tá bom? Mas tentem distinguir esse mapa, entender mais ou menos esse mapa, se familiarizem com esse mapa, tá? É importante, certo? E aí ele vai detalhar. E aí vai ter uma novidade nesse mapa. Ele fala que no Brasil tem depressões, tem áreas de depressões. Ah, Caio, depressão absoluta? Não, depressões relativas.
né? Ou seja, áreas em que você tem um relevo mais baixo, muito mais baixo que o entorno, certo? E aí ele coloca, tem a área de São Paulo que ele coloca como depressão. E aí a gente vai ver um esquema para a gente entender isso, certo? Bom, tá aqui esse esquema aqui. Relevo do estado de São Paulo. Pessoal, esse gráfico é um perfil do relevo do estado de São Paulo. E aí a gente vai perceber. Essa área que parece uma montanha, tá? Tá escrito ali, tá numerado. Não, primeiro, planície litorânea, ali no cantinho, bem no finalzinho. Planície litorânea. Vamos entender o que? Cidade de Santos? Beleza, Cidade de Santos. E aí sobe, né? É a Serra do Mar, certo? Serra do Mar, que é essa montanha cheia de sinais de mais aí. Que ele coloca o nome de Planalto Atlântico. É uma área mais alta, tá? Em que você tem no topo um relevo mais irregular, e aí vocês entendam, né? Serra do Mar, começando ali a cidade de São Paulo, certo? Ali é uma região de Planalto. Indo em direção ao interior, né? Indo aí em direção de Campinas, Limeira, Americana, vai estar indo ali para o interior. Rio Claro, ele coloca como uma depressão periférica. Isso significa o quê? Que você sai de uma área de Planalto, certo? Você sai de uma região ali que está a 1.000, 1.100, 1.200 metros de altitude em relação ao nível do mar, e você entra numa região que está ali a 600, 500, às vezes, metros em relação ao nível do mar. Para depois você continuar indo mais para o interior de São Paulo, e você chegar no Planalto Ocidental Paulista, que é na região que eu tô, tá? Eu tô perto da região de Ribeirão Preto. Que aí é uma área de Planalto de novo. Então significa o quê, pessoal? Que essa área aí, esse 3, é a depressão periférica. É uma região que está mais baixa, relativa, né? Se a gente tirar por base São Paulo, e aqui é a área do interior paulista, certo? Por isso que é uma depressão relativa, certo? Então entenderam a diferenciação, né? Bom, e aí, só para colocando o mapa de São Paulo, do compartimento de relevo, é esse mapa aí, pessoal, esse mapa colorido, tá? Esse mapa de perfil e o mapa de relevo, tá? O mapa de perfil só pegou isso aqui, esse mapa colorido, e colocou, né, de perfil, como se eu tivesse de lado, assim, né? Pegaram o relevo e fizeram isso, tá bom? Só para encerrar, pessoal, para não me alongar muito, já vi questão desse mapa, voltando ao mapa aqui do Jurandir Ross, perguntando como o mapa foi feito, quais os critérios utilizados para desenhar esse mapa, qual que foi a metodologia dele. Então, enumerando aqui, a metodologia dele, ele considerou a altimetria da superfície, tá? Ele considerou a estruturação segundo base geológica, né, sedimentação e tal. Esses dados já estavam disponíveis, ele colheu também dados e tal, e foi montando esse mapa mais detalhado, certo? Então, considerou altimetria o quê? Altura, altitude, certo? Base geológica, o quê? Composição geológica das regiões, que a gente já viu aqui, né? Os materiais que compõem e tal. Ele usou também um critério morfoclimático, ou seja, a ação do clima, né? Como o clima alterou o relevo, a paisagem, certo? Como as chuvas alteraram o relevo de tal região, como os ventos alteraram o relevo de tal região, certo? E ele considerou o critério morfoescultural, tá? Como que o clima, ao longo dos milhões de anos, né, a gente já viu isso, foi alterando também aquele relevo, como isso foi sendo alterado. Então foram 3 critérios, guardem aí: critério morfoestrutural, critério morfoclimático e critério morfoescultural. Vou colocar aqui esses 3 critérios, tá bom? E aí ele usou, né, pesquisas feitas pelo Radam Brasil, que era um programa de mapeamento que teve no Brasil, tá? Um levantamento ali da região através de imagens de satélite. Certo, pessoal? Então, as dicas são essas. Vou encerrar o vídeo aqui para não me alongar.
guardem esse mapa, né? Admirem ele, quem desenhar, desenhe, é bom, é importante desenhar. Olhem, procurem no Google Maps, tal, coloquem as imagens para ver alguma coisa, mas se familiarizem com esse mapa e também com os critérios que ele utilizou, tá bom? Porque é um mapa muito exigido em prova, é comum cair esse mapa, é bastante comum cair questões sobre o relevo do Brasil. Qualquer questão que ficou, me perguntem, pessoal, porque eu passei rapidamente aqui para não fazer um vídeo muito longo, tá bom? Então, bons estudos, um abraço e a próxima aula, lembrem, volto ainda com a questão de relevo e também de clima do Brasil, desastres naturais, enfim. Um abraço.